Olá, esse é mais um episódio do Apoia-te, essa iniciativa da produtora Hack Story, que está cedendo seu estúdio, seus equipamentos, né, e os seus profissionais para trazer pessoas e iniciativas que possam ajudar o nosso Rio Grande do Sul a se reerguer. Eu sou Lola Carvalho e hoje é o meu segundo episódio como voluntária aqui nesse podcast, que tem trazido pessoas muito importantes e assuntos que estão fazendo a diferença, né, na vida das pessoas aqui do nosso Rio Grande, no momento que a gente precisa tanto, né, de olhar para o futuro e de entender que nós teremos dias melhores. Dentro de tudo isso, teve um livro que foi escrito olhando para as crianças, para ajudá-las a entender melhor esse momento que o Rio Grande do Sul estava passando e muitas delas estavam enfrentando isso nas suas próprias vidas. E é sobre esse livro e essa autora tão especial que a gente vai falar hoje no Apoia-te. Eu estou aqui com a Sabrina Fir, que é uma escritora que, na verdade, é uma psicóloga, né? Que se tornou escritora, né, de livro infantil durante esse período aí que a gente viveu. E ela teve essa iniciativa linda, né, de escrever um livrinho chamado E a Chuva. E a gente trouxe ela hoje aqui para o podcast para conhecer um pouco mais dela, né? E entender a história por trás desse livro que viralizou não só na internet, né, mas que foi parar nos WhatsApps de todo mundo, né, e que gráficas e pessoas, né, sensibilizadas com aquele conteúdo tão rico, né, e fazendo um propósito de realmente ensinar nós adultos a olhar para as crianças e conseguir dizer para elas, né, sobre o que estava acontecendo e elas entenderem os seus próprios sentimentos. Esse livro acabou chegando em todo o Rio Grande do Sul e até fora daqui, né? Muitas pessoas tiveram acesso. Então, seja bem-vinda, Sabrina, ao Apoia-te. E eu já quero te pedir para te contar um pouquinho sobre ti, sobre a tua trajetória, para quem está nos assistindo e nos ouvindo no dia de hoje. Bem, eu sou a Sabrina, então. Eu moro em Dois Irmãos, aqui no Rio Grande do Sul. Sou psicóloga clínica formada pela Fevale, aqui de Novo Hamburgo. E faço especialização em terapia cognitivo-comportamental, com especialidade na infância e na adolescência. Né? Também tenho formação em terapia do esquema. E tenho um consultório em Dois Irmãos, onde eu atendo principalmente crianças e adolescentes, mas tenho alguns pacientes adultos também. E faço um trabalho voluntário, agora há 4 anos já, em uma escola no município de Campo Bom, onde a gente faz grupos de regulação emocional com as crianças, faz um trabalho de educação socioemocional com os professores. Então, as crianças e esse trabalho com as emoções e com a gente construir isso com eles dentro de sala de aula é algo que me encanta muito desde muito tempo, assim. Então, eu gosto bastante de trabalhar com isso. Então, esse olhar já estava ali pulsando dentro de ti. E qual é a história por trás do livro E a Chuva? Bom, essa história foi um tanto inusitada, né? Jamais imaginei que o livro tomaria, né, esse tamanho que ele tomou, né? Eu tenho o hábito de escrever alguns livros com as crianças no consultório, toda vez que eu acho que a história possa auxiliar eles a entender algo melhor. Né? A criança, às vezes, tem, não dificuldade, mas ela tem necessidade de ter alguns aportes lúdicos, né? Então, a gente trabalha muito com jogos, com brincadeiras, com bonecos, porque, às vezes, para elas falarem sobre o que está dentro delas, elas precisam externalizar isso de uma forma diferente do que o adulto, né? Então, eu estava me preparando para ir para um abrigo, e fiquei pensando na realidade das crianças, né? Fiquei pensando como será que elas estão recebendo essa história, né? Como esses adultos, às vezes pai e mãe, que estão muito sensibilizados também com o que aconteceu, apreensivos, preocupados, como é que eles estão dando conta de sentar com essa criança e explicar para eles através de palavras simples, que a gente sabe que eles precisam, né?
o que está acontecendo, né? Sendo que, às vezes, nem a gente estava dando conta de entender o que estava acontecendo. Emoções muito diferentes, né? E que a gente não está acostumado a viver, né? Exato. Muito sem precedente, né? E aí, eu pensei, bom, eu acho que eu vou escrever uma historinha explicando, né, para as crianças o que aconteceu. E pensando um pouco, assim, em atividades para eles fazerem, né? Pensei, bom, eu vou inserir alguns desenhos, assim, de algumas partes de colorir, porque as crianças geralmente gostam muito disso, né? E aí eu vou imprimir algumas cópias e vou levar junto. Essa foi a ideia, né? Então, me sentei no computador, né? E escrevi a historinha e ilustrei ela do jeito que, né, eu achei, né, no auge da minha... né, de não saber fazer isso, mas, né... Eu até quero mostrar, porque é tão bonitinho. Todas as ilustrações são tuas. Sim. Ficou muito, muito fofo, assim. É um livro simples, né? Mas ele ficou lindo. Esse aqui é do meu filho, inclusive. Ele acabou ganhando da escola, né? E eu já tinha recebido no meu WhatsApp também. Legal. Sobre ele. E realmente, depois a gente pode falar um pouquinho de algumas partes, assim, que são bem importantes. Mas realmente ficaram lindas as ilustrações. Que bom. Parabéns. Bom, E aí, o que eu fiz? Eu mandei ele num grupo que a gente tinha no WhatsApp de psicólogas da região que estavam se voluntariando nos abrigos. E disse, olha, gurias, fiz esse livrinho para ajudar a explicar para as crianças. Se alguém achar interessante utilizar, podem utilizar. E fui pro consultório, tinha alguns atendimentos, né? Quando eu retornei pro WhatsApp, assim, umas 3 horas depois, eu fiquei, tipo assim, meu Deus, o que aconteceu? Tinha muita gente entrando em contato, dizendo, nossa, né? Primeiro surgiu uma leva de, que legal o livro, gostei muito. Depois, assim, guria, o teu livro já chegou no meu WhatsApp lá da praia, já chegou em Porto Alegre, já chegou em Santa Catarina, né? E eu pensando, meu Deus, o que aconteceu, né? E aí, as minhas colegas disseram, coloca o livro no Instagram e a gente te ajuda a compartilhar, talvez consiga chegar a mais crianças. E eu sempre achei interessante a ideia de realmente imprimir o livrinho, né? Eu pensei, bom, talvez ajude, né, a gente conseguir algumas gráficas que possam imprimir alguns exemplares, né? E eu imaginando, assim, sei lá, se eu conseguisse 1000 exemplares, ficaria bem feliz, né? E aí surgiu essa corrente do bem, assim, muita gente entrando em contato, sendo que até hoje, assim, eu acho que eu tenho mensagens que eu perdi, assim, no Instagram, porque eu não tinha condições de dar conta de tudo que apareceu, assim, né? E muita gente, assim, como eu posso ajudar, né? Então, surgiram, né? Eu não tenho noção de quantos milhares de exemplares, mas muitos milhares de exemplares surgiram no Brasil inteiro, né? As primeiras gráficas que entraram em contato eram de São Paulo, do Rio, de Goiás, Mato Grosso, né? Então, veio o livro de muito longe. E, claro, aqui no Rio Grande do Sul foi uma força-tarefa gigante, não só das gráficas, mas também algumas editoras, muitos colegas da psicologia e da área da saúde também teve uma mobilização bem grande, assim, eu me lembro que eu recebi no grupo do WhatsApp da escola do meu filho. E eu já tinha compartilhado com outras pessoas antes de receber no grupo da escola. E daí a pessoa publicou colocou no grupo da escola e disse, a gente podia arrumar alguém para imprimir. E assim, não deu 1 minuto e alguém já tinha conseguido uma gráfica que ia imprimir, já ia entregar em alguns abrigos, assim. Então, as pessoas realmente ficaram muito sensibilizadas com a possibilidade de tratar desse assunto de uma forma mais leve para elas, né, para as crianças. Porque realmente nós, enquanto adultos, a gente já tem dificuldade de lidar, né, com os nossos traumas, né, e as coisas que acontecem, às vezes mais pesadas, assim, na nossa vida. Imagina para uma criança, né, que tá perdendo ali a sua casa, tá perdendo os seus brinquedos, a sua vida mais interna, assim, né, das suas coisas, né, das suas roupinhas, né, ter que lidar com isso, né, dessa maneira, e não ter alguém que consiga conduzir isso dessa forma, né, que não vá saber falar com ela adequadamente. Exato.
E tu trabalhou em alguns abrigos, né, durante ali esses dias iniciais, esses períodos iniciais, porque a área, né, da psicologia se mobilizou muito no sentido de prestar esse apoio, né, emocional de qualidade, né, mais profissionalizado, assim, para essas pessoas. E qual foi a realidade, assim, enquanto profissional da área da saúde, né, que tu tomou conhecimento quando tu chegou nos abrigos e como que era a tua postura nesse atendimento a essas pessoas? Esse primeiro momento foi muito delicado, né? Porque a gente tinha muita boa vontade de muitas pessoas, né? Mas quando se trata de um evento tão traumático, né? A gente passa por um período de estresse agudo, né? E é um período muito delicado no sentido de intervenção psicológica, né? Então, por isso que quando surgiu o livro, e surgiu tanta gente querendo ajudar, né? Veio uma preocupação muito grande também de como esse livro chegaria dentro dos abrigos, né? Porque os maiores estudiosos de trauma, né, se preocupam muito com esse período inicial, onde a pessoa precisa ser, né, tratado e falado sobre esse trauma de uma forma muito delicada e muito técnica para que a gente não retraumatize a pessoa. Né? Então, o nosso objetivo nesses primeiros dias era justamente assegurar que as pessoas estavam bem assistidas, né? A nível de saúde, né, física, a nível de alimentação, de abrigo, né, de estarem né, quentes, né, porque estava um período muito frio. Porque as pessoas precisam, nesse momento, ter de volta o básico, né? Exatamente. Porque elas perderam todo esse básico, né? Que é a sua roupa, roupa íntima, né? Que era uma necessidade grande ali no início, né? Então, são as coisas mais simples da vida daquela pessoa, né? Que ela não tem mais, e aí tu precisa suprir isso para ela se sentir emocionalmente mais acolhida, né? E não tão vulnerável. Exato, né? Exato. Isso precede, né, o teu bem-estar físico, precede as tuas necessidades, né, emocionais naquele momento. Então, a nossa prioridade era essa, né? Que as pessoas pudessem estar se sentindo seguras ali, né? Então, inicialmente era muito disso, assim, muito de auxiliar essas famílias, né? A conseguir, né, as coisas que estavam precisando, né? De alimentação, de colchão, de cobertor. Então, né, parece, né, não era algo específico da psicologia, né? E aí, com o surgimento, né, do livro e passando, assim, né, uma semana, 2, a gente já conseguia fazer um trabalho um pouco mais de escuta, né? Esse primeiro era um acolhimento, muitas pessoas precisavam contar suas histórias, algumas pessoas não conseguiam contar as histórias ainda, né? A gente teve todo um movimento em busca de medicações também, porque algumas pessoas tomavam medicações psiquiátricas e estavam sem, então a gente teve uma força-tarefa gigante de médicos. Tudo isso é super delicado, né? A pessoa ficar sem a medicação, né, durante muito tempo, pode prejudicar muito, né, a evolução de um tratamento. Exatamente, né? Então, esse primeiro período foi de primeiros socorros mesmo, assim, né? E aí, eu trabalhei em cima de um guia para que o livro fosse lido para as crianças por alguém que já tivesse uma vinculação. Né? Porque o que era importante, né? Em primeiro lugar, as crianças ouvirem falar sobre a enchente de uma forma que elas pudessem compreender e que elas pudessem falar também, né? Que elas pudessem olhar para suas emoções e nomeá-las, né? Mas que fosse respeitado o momento de cada criança, né? Porque algumas crianças talvez não se beneficiassem de falar sobre isso naquele momento. Então, a gente precisaria que fosse um profissional que já tivesse conhecido a criança, né, talvez em 1, 2 dias previamente, ou que fosse um familiar que tivesse um pouco mais de conhecimento sobre aquela criança, né? Exato, né? Porque o objetivo principal do livro é mostrar para a criança que ela não está sozinha. Né? Porque essa é uma segurança que a criança precisa em momentos de trauma. Quando uma criança passa por um momento muito difícil, ela não passar por ele sozinha é o que dá para nós uma grande chance de que ela não desenvolva um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, né? Sim. Então, é esse amparo, né? Então, o objetivo do livro, e até no final ele fala muito, né, de olha ao seu redor, veja quem está aí por você. Né? E aí, na nota aos cuidadores a nota e pais... aos cuidadores tem bastante essa questão, né? De como os pais lidam com isso, né?
Exato, exato, né? Para que as crianças possam saber que existe alguém ali, nem que tivesse que ser algum profissional da saúde naquele momento, né? Mas que pudesse assegurar para ela de que a chuva ia passar, as coisas aos pouquinhos vão voltar ao normal, talvez não do jeito que a gente tinha antes, mas de um jeito em que nós vamos estar todos juntos se cuidando, né? Então, essa mensagem era muito importante. E foi isso que a gente tentou fazer, né, com essas famílias. Que bom, nossa, e foi... Chegou no momento certo, né? Tu agiu muito rápido, né, nesse sentido, para que isso chegasse, né, neles no momento certo, assim. E olhando para essa questão, não só sob o ponto de vista da enchente, né, como um momento de estresse agudo, como tu trouxe, né, a nossa vida é assim também, né, de transições, né, que às vezes não são tão boas, né, e a gente precisa entender que tudo passa, né, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né, e nesse momento, né, de tantas perdas para as pessoas, né, poder contar com a área da saúde mental, né, dando esse apoio. Porque eu mesma tenho amigas, né, que também trabalham na área, e elas diziam, nossa, existem pessoas que estão tão estressadas que elas precisam ser atendidas o quanto antes, né? Que eram questões bem mais sensíveis, assim, que as pessoas estavam questionando a sua permanência, inclusive, né, nesse mundo, né, por estarem tão... tocadas e tão sensibilizadas com as perdas que tinham tido, né? Então, essa rapidez que os profissionais, os profissionais logo se organizaram, né? Para estar ali, né? Para conseguir, seja por telefone, seja presencialmente, começar a escutar essas pessoas, acho que fez bastante diferença também, né? Com certeza, com certeza. E agora, passando tudo isso... como é que fica essas questões desse transtorno pós-trauma, né? Como é que se prepara para trabalhar com essas pessoas que agora começaram a voltar para suas casas e aí ter contato com um segundo momento, né? Dessa realidade que também é muito difícil, né? E vão levar agora um tempo até conseguir reconstruir tudo. Exato. Essa volta para casa é um momento muito, muito importante, assim, também, e também muito delicado, porque pode ser um momento de retraumatização, né? É um momento em que, né, tu volta para casa e a casa não tá mais do jeito que tu lembrava antes, né? Pode ser um momento em que tu vai reviver aquela situação de ter que sair às pressas, né? Tu tem que lidar com um luto, né, de perder tuas coisas materiais ali e muito da tua história também, né? Dependendo de onde tu morava. Isso é bem sério, né? Porque também tem um pouco disso, de como as pessoas recebem essas pessoas que perderam tudo, né? E o que falar para essas pessoas nesse momento, né? Porque eu acho que a nossa postura natural é sempre olhar para o lado de que, são só coisas materiais que foram perdidas. Mas para quem perdeu, não são só coisas materiais, né? São memórias, são histórias de vida, são conquistas, né? Então, tem alguma dica para dar para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, de como falar, né, sobre isso com quem está passando por isso, sem cair nesse lugar, né, que às vezes pode passar uma sensação de que está desmerecendo a dor do outro, né? Exato. Eu sempre digo que a gente tem que validar a emoção que está ali, né? Então, não tem como a gente saber sem passar por isso, a dor que é, né? Eu assisto só imagens, assim, eu não tive nos lugares das enchentes, mas eu vejo as imagens daqueles móveis todos aglomerados, assim, na rua, e já me causa um desconforto.
eu fico imaginando como deve ser olhar aquele entulho dos teus móveis, né? Da tua casa, o que era teu aconchego, teu conforto, né? Então, o que eu sempre falo para as pessoas é que eu sinto muito, né? Deve estar sendo muito difícil. Não consigo imaginar como seria perder tudo que tu tem, né? Tem alguma coisa que eu poderia fazer para te ajudar nesse momento, né? Porque a gente não tem como imaginar como está sendo para aquela pessoa. E a gente pode perguntar, isso vale muito para as crianças também, né? Como é que tu tá te sentindo? O que tá difícil para ti, né? Tem algo que tu precisa? Né? Eu acho que às vezes a gente fica com medo de perguntar as coisas, principalmente para as crianças. Eu tive uma situação muito, né, para mim foi até um pouco curiosa essa semana, que uma professora me chamou na escola que tinha um aluno que tinha perdido o pai e ele não tinha retornado para aula ainda, mas ele estaria retornando nos próximos dias e ela estava muito aflita, assim, de o que eu faço, como é que eu recebo ele, né? Sim. E aí eu disse para ela que tu, né, disse para ele que tu sente muito pela perda dele, que se ele precisar de qualquer coisa, tu tá aí. E ela disse, tá, mas eu posso falar isso para ele? E eu disse, sim, tu deve, né? E é uma pessoa que tem muita experiência com criança, né? Mas a gente não aprende a fazer essas coisas. E aí eu brinco que a psicologia tem uma dívida muito grande com pais e professores, né? Porque a gente evoluiu muito no estudo de desenvolvimento infantil, né? De regulação emocional, mas a gente não divide muito essa informação. Sim, e essas crianças, elas estão longe de vocês a maior parte do tempo, né? E muitas nem têm acesso a um profissional, né? Exato. E aí a criança chega no consultório e a gente não faz mágica. É muito simples o que a gente faz, né? A gente pergunta, como é que tu tá? E o que tu sentiu quando isso aconteceu? Né? E o que tu fez? E o que tu falou? Então, são coisas que a gente pode e deve fazer com as crianças, né? E agora, passado esse momento mais de estresse agudo, né? É muito importante que a criança possa recontar suas histórias, né? Porque toda vez que a gente fala sobre algo que foi traumático pra gente, a gente está conseguindo dar sentido para aquilo, né? Dentro da alimentação da criança. Então, tem crianças que precisam falar muitas vezes, tem crianças que falam menos, depende da idade da criança também, né? As crianças menores têm a tendência de repetir muitas vezes, né, as histórias. E aí é ela tentando dar sentido para aquilo que aconteceu. Né? E é importante que a gente possa ouvir elas e fazer perguntas de como elas se sentiram, né? Porque a gente está ensinando elas também a regular essas emoções. E no livro tu traz a questão, né, de entender os sentimentos e até o meu filho, ele pintou a partezinha que tem aqui, que eu vou mostrar, vamos ver se a gente consegue que vocês vejam também. Mas tem numa das páginas algumas emoções, né, que tu trouxe, tu fala que as emoções vieram visitar, né, então sentiu medo, tristeza, né, raiva, emoções complicadas, angústia, saudade, luto, e aí tem as carinhas, né, para a criança escrever o que ela tá sentindo. E o meu filho desenhou uma carinha triste, né, porque eu senti com ele, assim, a gente não foi atingido, né? Estávamos sequinhos, né? E seguros na nossa casa, mas todos muito angustiados, né? E tentando ajudar na medida do possível, né? Quem estava precisando. Mas o assunto foi só esse, né? Durante muito tempo e nas redes sociais e os adultos ali com seus celulares e olhando as matérias, enfim, e as postagens que estavam sendo feitas, e as crianças estão ali, né? E eu não me dei conta, e a gente, via de regra, não se dá conta de que eles estão ali absorvendo tudo, né? E aí teve um dia que eu fui levar ele para dormir, que ele sempre gosta que eu conte uma história, que a gente converse antes de dormir. E aí ele disse, conta uma história para mim, mas eu não quero nada, nada, nada que envolva água ou enchente. Então eu pensei, opa, né? Então ele estava prestando atenção em tudo e ele estava super angustiado. E daí essa carinha triste ele desenhou na escola, né? E eu fiquei pensando, nossa,
a gente acaba não filtrando as coisas e olha, ele estava se sentindo super, sabe-se lá quais os sentimentos e eu até só disse para ele, ai, tudo bem, né? A gente não vai contar, a mamãe vai contar um outro tipo de história. E isso impactou ele. Então, as crianças, elas, mesmo que elas estejam por ali, mas estejam brincando com seus brinquedos, fazendo outra coisa, elas estão prestando atenção, Sim. né? No que a gente está falando, no que a gente está trazendo de informação. De alguma forma, isso vai aparecer, né? Exato. E elas sentem muito a nossa atenção. Né, elas têm, é uma questão meio que de sobrevivência das crianças, de sentirem muito a tensão nos ambientes, né? Porque se o pai e a mãe estão tensos, alguma coisa séria aconteceu. Né? Então, elas ficam muito atentas e elas escutam a gente conversando, né? E escutam, têm acesso, né, ao que está acontecendo na TV, o que a gente comenta, às vezes, no elevador com algum vizinho, né? E na cabeça deles, às vezes, eles não têm o total entendimento daquilo. E as emoções aparecem de forma muito forte, né? Porque as crianças nascem com a capacidade de sentir as emoções, mas eles não nascem com a capacidade de regular as emoções. Então, eles precisam dos adultos para corregular a emoção. Né? Então, toda vez que a gente conversa com uma criança sobre a emoção, explica para ela como ela deveria lidar com isso, ou ela observa a gente regulando as nossas emoções, elas estão... É como se a gente estivesse colocando um tijolinho em cima de um cérebro que está sendo construído, né? Tu vai preparando aquele lugar ali. Exato. Então, elas precisam desse momento em que a gente senta e diz, né? Olha, tá tudo bem, tem pessoas que perderam suas casas, né? A gente ainda não sabe muito bem como a gente vai reconstruir o Rio Grande do Sul, mas tem muita gente trabalhando, tem muita gente, né? Tu percebeu que a mãe tá ajudando dessa forma, o pai fez aquilo. Então, às vezes a gente pensa que a gente precisa dar todas as respostas para eles e só dizer, tá tudo certo, não precisa te preocupar, né? Sim. Mas eles se preocupam. E em muitos momentos a gente pode dizer, olha, eu também estou muito preocupada, eu também não sei, isso nunca aconteceu. A gente não sabe muito bem como é que vai ser. Mas a gente está todo mundo junto tentando dar um jeito, né? E isso acaba que acalma eles um pouco. E a gente não é muito encorajado a olhar para as nossas emoções, né? Exato. Desde pequenos, né? A gente costuma, quando é criança, né? Os nossos pais, né? Tem aquela frase que é engole o choro, né? Exato. Não precisa chorar, né? Então, a gente é condicionado a não demonstrar o que a gente está sentindo. Exato. Nós somos uma geração que não aprendeu né, a falar sobre as emoções, a regular suas emoções de forma explícita, né? A gente foi aprendendo aos trancos e barrancos ali do jeito que dava. Porque os nossos pais também não aprenderam e nossos avós também não aprenderam, né? Então, acho que com a disseminação da informação, né? Hoje nós temos acesso, né? A cursos, a livros, né, podcasts, né, conteúdos na internet, onde a gente começa a saber que isso é importante, né? A gente começa a ver um rumo diferente. Eu acho que os nossos filhos têm hoje uma chance, né, de serem muito mais proficientes, né, ao falar das emoções deles, assim. Mas nós estamos todos aprendendo. E eu acho que talvez, né, sejam pequenas sementes que a gente tem plantado para que no futuro, talvez nossos netos sejam melhores nisso do que nós fomos até. E a gente tem que exercitar esse trabalho dentro de casa, né? Na escola também, porque isso é quase como um exercício mesmo. Né? E se a gente for olhar para todos os sentimentos que existem, é uma lista gigantesca, né, de sentimentos que a gente, às vezes, nem sabe, no momento que está sentindo, nomear adequadamente, né, o que a gente sentiu. E, às vezes, é importante fazer esse exercício, né, de olhar e se perceber, e perceber o que está por trás, né, de uma reação diferente que a gente acaba tendo, ou, né, de uma aceleração cardíaca que aconteceu ali num momento, né, e a gente não entende muito bem por quê. Então, acho que tanto adultos quanto crianças, né, claro que as crianças, a gente precisa olhar para elas de uma forma diferente, porque realmente, como tu disse, elas não sabem muito bem como colocar, né, esses sentimentos no lugar.
Certo. E o que mais aconteceu, assim, tu tem algum fato curioso, alguma coisa que tu lembra que aconteceu a partir do livro, assim, que te chamou a atenção e que tu pensou, nossa, que legal isso aqui? Uhum. Olha, acho que foi tudo muito diferente o que aconteceu, né? Eu nunca tinha escrito um livro antes, né? Então, Tu nunca tinha tido contato com literatura infantil antes? Foi o teu não, primeiro livro. foi meu Assim, tu primeiro fazia os livro. livros com os teus pacientes, enfim, com as crianças, mas livros, assim, mais Uhum. entre vocês, assim. Exato, livros bem caseiros, assim, Aham. né? E, foi muito. Eu nunca tinha tido experiência com a internet também, né? Eu trabalho no Uhum. meu consultório com os meus pacientes, nunca tinha postado nada no meu Instagram, era profissional, era pessoal, né? Uhum. Pessoal, assim. Então, uma das coisas que me surpreendeu foi a rapidez, né, com que as coisas acontecem na internet. E. E, claro, muitas coisas no sentido, pessoas me procurando no sentido de, né, gostaria que eu ilustrasse o livro para ti, ou não gostei de tal palavra, sabe? E eu Aham. pensando, nossa, se eu tivesse sonhado que teria essa repercussão, eu teria tido muito mais cautela com algumas Sim, coisas, aham. né? Se o livro não foi nem revisado ao português, mas, Sim, né, então faltou uma crase, aliás, em algum lugar é ali faltou. verdade. Faltou uma crase ali. É, Não, mas mas assim, uma não. coisa que me surpreendeu bastante foi que o livro foi pensado para as crianças do abrigo, mas ele tocou muito mais gente do que as próprias crianças, né, específicas para quem ele foi criado, assim. Então, uma mãe me contatou e disse que a filha dela não estava compreendendo por que tinha tanta água lá fora, mas eles estavam sem água em casa. Sim. Então, a casa não inundou, mas eles passaram dias sem água, sem luz na internet. E a mãe disse, nossa, eu não tinha me dado conta que ela estava tão nervosa em relação a isso. Ela não sabia quando ia voltar. Então, eu acho que o livro foi uma ferramenta, literalmente, para que pudesse abrir esse diálogo, né? Aham. E muitos adultos também se beneficiaram, acho que com a mensagem de positividade do final, de que a chuva vai passar, Sim, eu né? acho que esse olhar, ele foi fundamental, né? Uhum, De entender que ia passar e que ia voltar ao sol, né? Enfim. exato, exato. Porque as pessoas, elas, a partir desse momento, eu não sei se isso aconteceu contigo também, mas durante um tempo eu passei a ter um olhar diferente para a chuva, Exato, exato. sabe? Antes, eu gostava, assim, de olhar para a chuva, né? Às vezes começava a chover, eu dizia, ai, que delícia essa Uhum. chuvinha, né? Dormir com um barulhinho de É, dormir com chuva. barulhinho de chuva. Tinha tanta coisa boa que a chuva me trazia e Uhum. de repente, começava a chover, a gente começava a ficar tenso Exato. e Uhum. pensava, meu Deus, de novo, Uhum. sabe? Uhum. Então, esse sentimento, até com relação a uma coisa que é tão, que é a natureza, é o tempo, é algo que a gente não controla, né, de maneira nenhuma, assim. A gente acabou tendo um outro sentimento com relação a uma coisa que muitas vezes nos fez bem, né? Exatamente. É, começava a chover de novo e vinha um aperto no coração, né? Tipo, ai, meu Deus, Exatamente. não vai passar, né? É, exatamente. E aí ver aquela mensagem final e entender que tudo passa, né? Uhum. Que por mais que a gente esteja num momento caótico da vida, né? Uma hora a gente vai conseguir dar a Exato. volta, né? E que a gente tem que contar com as pessoas. Uhum. Acho que isso também é uma mensagem que o livro traz muito importante, né? De contar com as pessoas, de se cercar de pessoas que vão poder nos içar para fora Exato. desse lugar, né? De angústia, de tristeza, né? De Uhum. desamparo. Exato, que é o que eu acho que fica de como mensagem positiva, assim, né? Do quanto que as pessoas se empenharam, se solidarizaram, né? E continuam, né? Exato. Então foi um movimento muito, muito bonito, Uhum. né? E foi um Brasil inteiro pelo Rio Grande do Sul, né? É. E tem sido ainda, né? E claro que agora a gente está indo para outros momentos, né? Uhum. Desse fluxo, né? De acontecimentos, né? Que muito provavelmente a gente vai olhar e vai entender que a gente precisa de
novas ajudas, né, daqui para frente. Exato. Mas o que aconteceu foi uma corrente de solidariedade que talvez, olha, eu acho que nunca aconteceu dessa forma. Também acredito. Né? E eu achei muito legal alguns relatos que eu recebi de famílias que não foram atingidas diretamente pelas enchentes, mas que fizeram a leitura do livro e que a partir do livro as suas crianças se solidarizaram no sentido de, eu quero doar meus lápis de cor, quero doar meus brinquedos, né? Sim. Lá em casa foi assim também. Depois da leitura do livro, meu filho separou os brinquedos para doar. Né? Então, achei que também teve esse ponto positivo, assim, que me surpreendeu. Sim, tu acabou tocando outras crianças, né? A olharem para os seus pares, né? De um jeito mais... Porque as crianças, elas... Até assim, eu fui em alguns abrigos, né? E a situação das crianças lá, elas têm um olhar, às vezes, também diferente do nosso, né? Porque as pessoas se preocuparam em deixar um ambiente mais acolhedor para elas, né? Então, tinha lá as bibliotecas, aí tinha uma piscina de bolinha, tinha uma cama elástica, algum voluntário ia uma tarde para fazer algodão doce, né? Então, elas estavam lá brincando, né? Claro que dentro de tudo isso, elas têm todo aquele trauma que elas passaram, que muito provavelmente vai ficar lá nas profundezas, que é o que a gente faz normalmente, né? Quando é criança, a gente coloca as coisinhas lá no fundo, e aí quando a gente cresce, daqui a pouco elas vão submergindo. Mas elas pareciam bem, assim, então elas lidam diferente, né? As crianças são muito resilientes, né? É incrível. Porque elas estavam brincando, estavam rindo, estavam correndo, né? E daí vinham conversar com a gente. Quando eu fui... Vou arrumar o fone um pouquinho. Quando eu fui lá, eu tava fazendo uma matéria para o outro programa que eu faço. E aí eles vinham, e daí queriam pegar o microfone, daí queriam brincar e tal. E eles estavam super de boas, eles estavam felizes, assim, de ir fazendo novos amigos, né? E não parecia que eles estavam num momento tão difícil, né? Porque eles têm esse processo diferente do adulto, né? Exato. E eu acho que isso é bom, né? Um mecanismo de defesa. Exato. A simplicidade da infância. Que a gente até deveria tentar trazer, né? Para nossa vida, assim. Acho que às vezes nós, enquanto adultos, complicamos bastante as coisas, né? Com certeza. E agora, assim, quais são os teus próximos planos, assim, com relação a esse trabalho que tu começou com o livro, né, e todo esse olhar que tu tem, né, para a infância, para a adolescência, e agora trazendo essa questão do apoio às escolas, né, de estar mais próximo, né, dos professores, né, dos dirigentes das escolas. O que tu pensa, assim, em fazer para frente, assim, para não parar com esse processo que tu começou? Acho que duas coisas importantes, assim. Eu escrevi também agora um livro sobre tolerância à frustração, né? Que eu acho que é algo importante da gente trabalhar com as crianças que foram afetadas pelas enchentes, né? Porque justamente esse retorno para casa, retorno para a escola, vai ser diferente, vai exigir essa habilidade deles, né? De entender que as coisas, às vezes, não saem do jeito que a gente queria. E que isso faz parte da vida e que, né, tá tudo bem. Né? É chato, ninguém gosta de se frustrar, né? Não é uma emoção gostosa de sentir, mas que vai acontecer, né? E aí eu escrevi o livro de duas formas. Primeiro, eu fiz ele muito com os temas da enchente. E aí, depois eu fiz ele de um jeito mais do dia a dia, assim, das crianças, porque eu acho que ele pode ser mais abrangente no sentido de que as crianças, assim como os adultos, mas as crianças se frustram muito com muitas coisas que saem fora, né? Porque elas não têm ainda autonomia na vida delas para fazer o que elas bem entendem, né? Então, tem pai, mãe e professor o tempo inteiro dizendo o que pode e não pode. O que a gente pode ou não pode fazer, exatamente. Exato. E aí, né, falta a peça do quebra-cabeça, perde um gol e elas ficam, né, muito frustradas. Então, eu achei que talvez fosse uma temática importante para a gente tratar com esse olhar mais leve, mas que pudesse trazer, né, também o tema, né, de, pô, minha escola encheu de água e a minha sala de aula tá diferente, né? Então, que a gente pudesse falar sobre isso.
E pensando nas escolas, né, eu acho que as escolas elas são essenciais, mas elas vão ser cada vez mais. E os professores vão precisar do nosso auxílio para ficarem de olho nesses sintomas, né, que podem aparecer a partir de agora, né, de crianças com mais medos, crianças mais chorosas, mais irritadas, né, que são sinais de que a gente precisa olhar para elas de uma forma um pouco mais profunda, talvez com um olhar mais especializado nisso, assim, né? Então, as escolas vão vão receber essas crianças de volta, vão trazer um senso de normalidade de volta para a vida dessas crianças, que é muito importante. Sim. Mas elas vão precisar que nós, profissionais da saúde, né, auxiliemos eles a enxergar esses sinais de alerta, né, nos comportamentos das crianças a partir de agora. É bem importante, né? A gente está indo para o final do nosso podcast. E antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta, que é qual é o sentimento que vem, assim, de ter sido parte de um movimento tão importante e que ajudou tantas pessoas, principalmente tantas crianças? Olha, eu fico muito emocionada. Hoje faz exatamente um mês que o livro foi lançado e parece que faz um ano já de tanta coisa que já aconteceu. Sim. Né? É um pouco surreal para mim, né? Pensar que algo que eu fiz de uma forma tão simples tem ajudado tantas pessoas, mas eu me sinto muito orgulhosa e muito emocionada, assim, de poder ter realmente tocado tanta gente e iniciado essa corrente do bem que se formou ao redor do livro, né? Então, fico muito feliz. Que legal. Então, a gente vai se despedindo, né? Obrigada pela companhia, né? Seja... Agora até vou tirar o fone. Seja nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo lá no Spotify. Obrigadão por hoje. O podcast Apoia-te vai ficando por aqui, mas aguarde os novos episódios, né? Vem muita gente bacana por aí pra gente se inspirar e pra gente reerguer o nosso Rio Grande do Sul. Então, até a próxima!